E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma polêmica que explodiu nas redes sociais nas últimas horas e está dividindo completamente o Brasil. O deputado federal Nicolas Ferreira subiu na tribuna da Câmara dos Deputados e soltou uma declaração que pegou todo mundo de surpresa. Ele comemorou abertamente a operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro e que resultou em mais de 60 pessoas eliminadas em confronto com a polícia. A frase que ele usou foi direta e sem rodeios. Chamou de a maior faxina da história do Rio de Janeiro. E as reações foram imediatas. Milhões de pessoas correram para as redes sociais para dar sua opinião sobre o assunto. Então fica comigo até o final, porque vamos detalhar exatamente o que aconteceu nessa operação policial. O que Nicolas disse palavra por palavra, e principalmente porque isso virou uma guerra gigantesca na internet. Se você gosta de saber das notícias políticas sem filtro, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem conteúdo novo. Vamos começar pelos fatos. Na terça-feira, dia 28 de outubro de 2025, aconteceu uma mega operação das forças policiais no estado do Rio de Janeiro. Estamos falando de uma ação de proporções históricas, que mobilizou centenas de agentes em diversas comunidades ao mesmo tempo. A operação começou de madrugada e se estendeu por várias horas com confrontos intensos espalhados por diferentes pontos da cidade. Helicópteros sobrevoavam as áreas enquanto viaturas blindadas ocupavam as ruas, e os tiroteios assustavam os moradores que precisaram se trancar dentro de casa. O objetivo declarado pelas autoridades de segurança era combater organizações criminosas que dominam territórios inteiros através do tráfico de drogas e da imposição do medo na população local. Quando a operação foi finalizada e os números começaram a ser divulgados, o resultado chocou todo mundo. Mais de 60 pessoas foram eliminadas durante os confrontos, segundo o balanço oficial apresentado pelas forças de segurança. A polícia informou que todos os eliminados eram integrantes de facções criminosas que ofereceram resistência armada durante a ação. Foram apreendidos fuzis de grande calibre, pistolas automáticas e uma quantidade enorme de munição que estava na posse desses grupos. Do lado policial, houve agentes feridos, mas nenhum policial perdeu a vida durante a operação. O secretário de Segurança Pública deu entrevista, classificando a ação como um sucesso absoluto e um golpe duro contra o crime organizado. Mas nem todo mundo viu a situação dessa forma. Organizações de direitos humanos levantaram questionamentos imediatos sobre o número de pessoas eliminadas. 60 mortes em uma única operação é um número que chama a atenção em qualquer lugar do mundo, e rapidamente surgiram perguntas incômodas. Será que realmente houve confronto armado em todos esses casos? Ou será que algumas dessas situações foram execuções disfarçadas de legítima defesa? Familiares de algumas das vítimas começaram a aparecer nas redes sociais e na mídia, alegando que seus parentes não eram criminosos e que estavam no lugar errado na hora errada. Alguns pediram investigações independentes para apurar exatamente o que aconteceu em cada situação específica. Enquanto esse debate começava a ferver na sociedade, o deputado Nicolas Ferreira decidiu se pronunciar de forma contundente sobre o assunto. No dia seguinte à operação, Nicolas subiu à tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília e foi direto ao ponto. Ele não estava lá para questionar a ação policial, mas sim para comemorar publicamente os resultados. As palavras do deputado foram extremamente diretas. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos eliminados que estavam criando um cenário de guerra em locais onde as pessoas vivem subordinadas ao tráfico, declarou Nicolas diante das câmeras e dos outros parlamentares. O deputado continuou dizendo que falava aquilo com muita tranquilidade, porque, segundo ele, existe uma hipocrisia gigantesca. Quando o assunto é violência no Brasil, Nicolas citou o caso de um pai de família com 2 crianças que foi brutalmente assassinado recentemente e, segundo ele, a esquerda comemorou, zombou e brincou nas redes sociais. Mas agora, quando traficantes são eliminados pela polícia, eles estão de luto, atacou o deputado. E então, veio a frase que literalmente explodiu na internet. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje, disse Nicolas, fazendo uma insinuação clara
de que partidos de esquerda teriam ligação com criminosos. O plenário teve reações completamente divididas naquele momento. Parte dos deputados aplaudiu de pé, enquanto outros ficaram em silêncio constrangedor. Parlamentares de oposição tentaram pedir a palavra para rebater, mas Nicolas já havia descido da tribuna e saído do plenário antes que qualquer resposta fosse dada. O vídeo do discurso foi imediatamente publicado nas redes sociais pela equipe do deputado e em questão de minutos viralizou de forma absurda. O nome Nicolas Ferreira foi parar nos trending topics do Brasil inteiro e os comentários explodiram aos milhares. A divisão de opiniões foi radical, como já virou costume quando o assunto é política no Brasil. De um lado, apoiadores do deputado celebravam dizendo que finalmente alguém tem coragem de falar a verdade sem medo. Bandido bom é bandido eliminado, escreviam aos montes. Parabéns, Nicolas, você representa o povo de bem, diziam outros. Para essa parcela da população, a operação foi um triunfo necessário contra a violência que assola o Rio há décadas. Eles enxergam em Nicolas alguém que não tem medo de defender o trabalho da polícia e que entende a necessidade de ações duras contra o crime organizado. Hashtags de apoio ao deputado rapidamente se tornaram trending topics nacionais. Mas do outro lado, a reação foi de indignação total. Críticos apontavam que Nicolas estava comemorando a eliminação de 60 seres humanos como se fosse uma vitória em campeonato de futebol. Ele está celebrando 60 vidas perdidas sem julgamento, sem devido processo legal, diziam com revolta. Como temos certeza de que todos eram realmente criminosos e não moradores inocentes pegos no fogo cruzado? Questionavam, levantando um ponto válido. Organizações de direitos humanos se pronunciaram oficialmente, classificando a fala do deputado como irresponsável e perigosa. Argumentaram que esse tipo de discurso incita ainda mais violência e desrespeita princípios básicos da dignidade humana. Especialistas em segurança pública lembraram que em operações dessa magnitude, erros acontecem com frequência e moradores inocentes podem acabar sendo vítimas fatais. Advogados começaram a questionar a legalidade de um deputado federal comemorar publicamente um evento tão controverso. Políticos de esquerda responderam com fúria, chamando Nicolas de insensível e populista que usa tragédias para ganhar pontos políticos baratos. A guerra estava declarada nas redes sociais e o debate só esquentava conforme as horas passavam. Mas a polêmica não parou por aí. Logo em seguida começaram a surgir mais detalhes sobre a operação policial que aumentaram ainda mais as dúvidas e questionamentos. Moradores das comunidades onde aconteceram os confrontos começaram a gravar vídeos e postar nas redes sociais, contando suas versões do que realmente aconteceu. Alguns relataram que a polícia invadiu as casas sem mandado judicial atirando indiscriminadamente. Outros disseram ter visto pessoas sendo executadas, mesmo depois de já estarem rendidas e desarmadas. Esses relatos não puderam ser confirmados de forma independente, mas geraram uma pressão enorme para que investigações sejam abertas. O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou que vai apurar cada uma das 60 mortes para verificar se houve excesso por parte dos agentes. Enquanto isso, a Defensoria Pública começou a receber familiares das vítimas que querem contestar a versão oficial de que todos eram criminosos armados em confronto. Alguns apresentaram documentos e testemunhas, tentando provar que seus parentes eram trabalhadores honestos. A Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestou pedindo transparência total no processo de investigação e acesso completo aos laudos periciais de cada caso. Grupos de direitos humanos anunciaram que vão protocolar representações contra o Estado do Rio de Janeiro, em nome de organismos internacionais. Do lado político, a declaração de Nicolas continuou gerando desdobramentos. Deputados de oposição protocolaram representações contra ele no Conselho de Ética da Câmara, acusando-o de fazer apologia à violência. Argumentam que um parlamentar não pode comemorar publicamente a eliminação de dezenas de pessoas, sem sequer esperar investigações que comprovem se realmente eram todos criminosos. Pedem que Nicolas seja punido e possivelmente até cassado por quebra de decoro parlamentar.
Mas os apoiadores do deputado rebateram dizendo que ele apenas expressou o sentimento de milhões de brasileiros cansados da violência, que têm todo o direito de defender o trabalho policial e que as acusações são apenas perseguição política. A base eleitoral de Nicolas se mobilizou massivamente nas redes, criando campanhas de apoio e pressionando outros deputados a não votarem por qualquer punição. Enquanto isso, especialistas em segurança pública tentam explicar a complexidade da situação. Alguns defendem que operações desse tipo são necessárias para desarticular o crime organizado, que domina territórios inteiros. Argumentam que os criminosos estão extremamente bem armados com fuzis de guerra e que não hesitam em atirar contra policiais. Segundo essa visão, a polícia precisa ter liberdade para agir com força porque está enfrentando verdadeiros exércitos particulares das facções. E quando há confronto armado real, é inevitável que aconteçam mortes dos dois lados. Outros especialistas discordam completamente dessa abordagem. Apontam dados que mostram que operações policiais extremamente violentas não resolvem o problema do crime organizado a médio e longo prazo. As facções se reorganizam rapidamente e voltam a dominar os mesmos territórios em questão de semanas. Defendem que a solução passa por uma combinação de inteligência policial para prender lideranças, presença permanente do Estado nas comunidades através de serviços públicos e programas sociais que ofereçam alternativas aos jovens. Citam exemplos de países que conseguiram reduzir drasticamente a violência através de políticas públicas integradas e não apenas ações policiais violentas. O debate técnico se mistura com as paixões políticas, criando um caldeirão de opiniões acaloradas. Nas redes sociais, a discussão tomou proporções gigantescas com milhões de interações. Influenciadores digitais de todos os espectros políticos deram suas opiniões, gerando ainda mais engajamento. Artistas e celebridades também se posicionaram, alguns defendendo Nicolas e outros criticando duramente sua postura. O assunto dominou os trending topics por dias consecutivos, mostrando como o tema da segurança pública mobiliza e divide profundamente a sociedade brasileira. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a vida nas comunidades tentava voltar ao normal depois da operação. Moradores relatavam clima de tensão e medo de possíveis retaliações das facções. Comerciantes contavam prejuízos dos dias em que precisaram manter estabelecimentos fechados. Escolas que suspenderam aulas tentavam reorganizar o calendário. Postos de saúde atendiam feridos que tinham medo de procurar hospitais durante os confrontos. As famílias que perderam parentes começaram a organizar velórios e enterros. Enquanto tentavam entender o que realmente aconteceu com seus entes queridos, muitas relataram dificuldade em conseguir informações oficiais e acesso aos corpos para sepultamento. Organizações comunitárias locais pediram ajuda de entidades de direitos humanos para acompanhar as investigações. O clima de desconfiança entre moradores e polícia, que já era grande, aumentou ainda mais depois dessa operação. Analistas políticos começaram a avaliar os impactos eleitorais de toda essa polêmica. Para alguns, a declaração de Nicolas fortalece ainda mais sua imagem junto à base conservadora, que valoriza posições firmes em segurança pública. Apontam que o deputado já é o parlamentar mais votado do país e que esse tipo de posicionamento agrada seus eleitores. Para outros, essa fala pode ter ultrapassado limites e afastado até mesmo parte do eleitorado de centro que poderia votar nele. O fato é que Nicolas continua sendo um dos políticos mais influentes das redes sociais, com milhões de seguidores engajados. Cada post seu gera debates acalorados e milhares de compartilhamentos. Enquanto a polêmica continuava, surgiram informações de bastidores sobre a operação policial. Fontes ligadas à segurança pública revelaram à imprensa que a ação estava sendo planejada há meses. Segundo essas fontes, havia inteligência indicando que as facções estavam se rearmando pesadamente e planejando ataques coordenados contra bases policiais. A operação teria sido antecipada justamente para evitar que esses ataques acontecessem. Mas essas informações não foram oficialmente confirmadas pelas autoridades, gerando ainda mais especulações. Jornais publicaram reportagens investigativas,
tentando reconstruir minuto a minuto o que aconteceu durante a operação. Alguns conseguiram entrevistar moradores que presenciaram confrontos e trouxeram relatos assustadores de horas de tiroteio intenso. Outros, jornalistas, focaram em tentar identificar quem eram as 60 pessoas eliminadas. Descobriram que algumas realmente tinham extensas fichas criminais, mas outras não tinham qualquer registro. Essa informação jogou mais lenha na fogueira do debate sobre se houve ou não execuções durante a operação. Defensores dos direitos humanos usaram esses dados para reforçar seus pedidos de investigação rigorosa. Enquanto isso, o deputado Nicolas Ferreira continuou defendendo suas declarações em entrevistas e posts nas redes sociais. Ele afirmou que não vai recuar 1 milímetro do que disse e que continuará defendendo o trabalho da polícia. Quem tem que ter medo é bandido, e não cidadão de bem, escreveu em uma de suas postagens que rapidamente viralizou. Seus apoiadores continuaram fazendo campanha massiva de apoio, organizando manifestações em várias cidades. O caso ganhou repercussão até internacional, com veículos de imprensa estrangeiros noticiando tanto a operação quanto a declaração polêmica do deputado brasileiro. Organizações internacionais de direitos humanos pediram ao governo brasileiro que investigue a fundo o que aconteceu. A ONU emitiu nota de preocupação com o número elevado de mortes e pediu que o Brasil garanta investigações independentes e transparentes. O governo federal, por sua vez, defendeu que as autoridades estaduais estão apurando tudo dentro da legalidade. Enquanto os desdobramentos continuam surgindo, uma coisa é certa: o debate sobre segurança pública, atuação policial e limites do uso da força pelo Estado está mais aceso do que nunca no Brasil. A declaração de Nicolas Ferreira jogou luz sobre divisões profundas na sociedade brasileira em relação a como combater a violência e o crime organizado. São visões de mundo completamente diferentes, que dificilmente vão encontrar um meio termo. De um lado, quem acredita que apenas ações policiais duras e sem concessões podem enfrentar facções extremamente armadas e violentas. Do outro, quem defende que a solução passa por políticas públicas integradas e respeito irrestrito aos direitos humanos mesmo em operações contra criminosos. Esse embate continuará mobilizando a sociedade brasileira nos próximos dias, e certamente será um dos temas centrais dos debates políticos, principalmente com as eleições se aproximando e candidatos precisando se posicionar claramente sobre segurança pública. Por enquanto, o que temos são 60 famílias enlutadas, uma cidade ainda assustada com a violência da operação, um deputado que não recua de suas palavras polêmicas e uma sociedade completamente dividida sobre o que realmente aconteceu e qual deveria ser a resposta do Estado. As investigações vão demorar meses para serem concluídas, se é que algum dia teremos respostas definitivas sobre cada uma das mortes. Enquanto isso, o debate continuará incendiando as redes sociais e dividindo opiniões em todo o país. E você, o que acha de tudo isso? Concorda com a posição do Nicolas Ferreira? Ou acha que ele exagerou na comemoração? Acredita que a operação foi legítima? Ou acha que pode ter havido excessos? Comenta aqui embaixo sua opinião, porque eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto tão polêmico. Não esquece de deixar seu like se o conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque todo dia tem notícia nova bombando por aqui. Um abraço e até a próxima.